Pessoal, a nossa palavra de hoje é a última palavra da série de mensagens de Stranger Things, coisas que o mundo quer normalizar. Nós iniciamos essa série de mensagens mostrando aquilo que o mundo tem trazido no meio dos nossos jovens. Mas não é só no meio dos jovens, isso é no nosso meio de todos, jovens, adultos, independente. O inferno ele tem trazido muitas coisas estranhas e ele quer normalizar. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Igreja, há tantas coisas que o inimigo quer normalizar. Muitas coisas. E nós não podemos aceitar. Que o tema dessa palavra é: quem sou eu? Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: quem é você? Agora pergunta: você sabe, de fato, quem é você? Aponta para ele e fala: ou melhor, qual é a sua identidade? Fala para ele agora: eu e você vamos descobrir. Igreja, todos nós temos uma identidade que muitas das vezes o mundo tenta roubar ou confundir a nossa cabeça. Isso me traz referência, de fato, à série Stranger Things. Vocês podem ver ali no tema. Ali está o Vecna, o vilão principal da série. Vecna é como se fosse um ser maligno, e ele tenta entrar na mente das pessoas. Além de entrar na mente das pessoas, ele manipula a mente das pessoas e faz isso através de pensamentos distorcidos, feridas do passado, mentiras internas, percepções falsas de si mesmo. Algo que eu carrego no meu coração é: assim como você pensa sobre você, assim você é. Assim como pensamos, assim se concretizará. O inimigo, ele não fica tentando atingir o nosso corpo, o nosso físico. Ele vem direto na mente. Ele começa a nos destruir na mente, para que isso venha para o nosso físico. Biel, acende as luzes aqui, fazendo um favor. Obrigado. Igreja, o Espírito Santo, ele já deixou uma identidade sobre mim e sobre você. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não ouvi nenhum glória a Deus, igreja? Eu e você somos filhos e filhas amados do Senhor Jesus. Ele nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Ele já havia nos separado. Ele já havia nos escolhido. Então eu e você não somos abandonados. Nós somos adotados pelo amor de Cristo Jesus. Ele nos escolheu para fazer a diferença, para sermos embaixadores do reino, aonde nós formos. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Nós somos embaixadores do reino. Nós somos escolhidos para anunciar o evangelho para toda criatura e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu fico feliz que todos vocês completaram o versículo comigo. Vi muitas pessoas continuando junto comigo. É bom saber que vocês sabem disso. E carregue isso no seu coração. A nossa missão aqui nessa terra é fazer a diferença. Só que o diabo, ele é muito astuto e ele é muito esperto. Porque sempre antes de nós cumprirmos o nosso propósito, ele quer atacar, sabe o quê? A minha e a sua identidade. Ele quer confundir as nossas mentes. Porque quando nós deixamos ele entrar em nossa mente e deixamos de olhar para nós como Cristo nos vê, nós começamos a olhar como o inimigo, como o inferno, como o mundo nos vê. E assim nós deixamos as vozes contrárias nos diminuir. E assim não cumprimos aquilo que Deus designou para nós. Igreja, quantos querem cumprir a missão que Jesus deixou para nós nessa terra? Mas só vai cumprir essa missão quem todos os dias estiver buscando e meditando dia e noite na palavra do Senhor. Sem Jesus, o que seria de nós? Sem Jesus nós não conseguimos vencer. Sem Jesus não seríamos salvos. Sem Jesus nós não estaríamos aqui hoje. Foi por causa de Jesus e do seu sacrifício santo naquela cruz que estamos aqui hoje. Foi por causa dele. Igreja, eu não ouvi nenhum glória a Deus. Glória a Deus, é por causa dele, é por causa de Jesus que estamos aqui hoje e que temos uma identidade de mais que vencedores e mais que vencedoras, porque eu e você podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Não fomos esquecidos, não fomos deixados de lado. O inimigo vem trazer isso sobre nós. E todas as vezes que o Senhor colocar no seu coração, ide e pregai o Evangelho. Todas as vezes que Ele colocar no seu coração, se levante, seja ousado, seja ousada. O inimigo vai querer confundir
a sua mente, a sua identidade. E ele tentou fazer isso com Jesus. Vocês acreditam nisso? Ele tentou fazer isso com Jesus. Quantos aqui conhecem a passagem de Jesus no deserto, que ele estava jejuando? Quantos conhecem? Cara, Jesus estava jejuando no deserto. E olha o que o inimigo vinha fazer com ele. Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Sim. Só que olha o que o diabo falava para ele. Se tu és Filho de Deus, tananã, tananã, tananã. Ele sabia que Jesus era Filho de Deus. E mesmo assim, ele quis confundir a identidade de Cristo. E vocês acham que o diabo ia confundir a identidade de Jesus? Jesus tinha a própria palavra encravada no seu coração, aliançada em seu peito. E ele venceu o inimigo através da palavra. Se nós não caminharmos todos os dias na palavra, que é lâmpada para os nossos pés, não vamos saber quem nós somos de verdade e vamos tropeçar. E assim o inimigo vai nos esmagar. Quem quer ser esmagado pelo diabo? Ainda bem que ninguém levantou a mão, glória a Deus. Agora, quantos querem tomar posse da identidade de mais que vencedores e pisar na cabeça da serpente? Quantos querem? Aleluias. É isso, igreja. É isso. Nós somos mais que vencedores. E nós temos que guardar o nosso coração, porque enganoso é o coração. E isso está em Jeremias 17:9. Nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque o mundo, ele diz que você é aquilo que você sente. Você não pode aceitar isso. Você não pode dar ouvidos ao mundo. O mundo nos diz, siga o seu coração, siga as suas emoções, você é o que sente. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela nos diz o contrário de tudo isso. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que devemos guardar o nosso coração. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, eles mudam. As nossas emoções vivem oscilando. E as opiniões, na maioria das vezes, elas passam. Quem concorda comigo? É a maior realidade. Os sentimentos passam, emoções passam, opiniões também passam. Mas a identidade de Cristo Jesus em mim e em você permanece para sempre. A identidade de Cristo em mim e você permanece para sempre. Ou seja, o mundo vai falar, você é incapaz, você não consegue, você não pode, você é sozinho, você é esquecido. Mas Jesus te diz, eu te amo, eu morri por você, você é escolhido. E eu te separei desde o ventre da sua mãe. Ou seja, você é o embaixador do reino, aonde quer que você esteja. Você não foi abandonado e deixado de lado, você foi escolhido, porque eu e você somos escolhidos do Senhor para fazer a diferença, cumprir o ID, assim como os apóstolos fizeram nos tempos passados. Só que o nosso Deus não mudou, como nos tempos passados Ele pode fazer hoje, mas precisa haver posicionamento. Posicionamento dos filhos de Deus, posicionamento dos escolhidos do Senhor, de fato, de entender a sua identidade, de quem nós somos, e nos levantarmos em ousadia para pregar a palavra do Senhor. Eu já dei várias vezes o meu testemunho aqui para vocês, de como eu era tímido e vergonhoso. Igreja, de verdade, é um milagre eu estar aqui hoje. Os meus pais sabem, quem é mais próximo a mim sabe. Eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa. Eu sempre fui. Eu era gordinho, baixinho, vivia com a roupinha do Batman, correndo pelos corredores da igreja, gravando os videozinhos, fala galera, que é o Samuel, tal. Esse era eu. Só que dentro de mim havia uma vergonha muito grande. Antes, quando eu era liderado pelo G e pela Nádia, quando eu era ainda os kids, a Nadinha falava assim pra mim, Samuel, você vai tocar. Samuel, vamos cantar? Eu, não. Ela, não, você vai, em nome de Jesus. E eu ia. E os meus pais me incentivavam. Meu pai me colocou na aula de violão, começou a investir na minha vida. Eu era desacreditado de mim mesmo, eu não me via aqui. Até quando eles anunciaram que eu iria assumir esse ministério de jovens, eu falei, como eu vou conseguir fazer isso? Quem sou eu? Só que eu lembrei que a minha identidade não está em mim ou quem eu sou, está nele. E ele me diz quem eu sou. E ele falou para mim, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas porque filho, eu te fortaleço. Comecei a me lançar, os meus pais começaram a investir em mim, fui perdendo a vergonha, fui me lançando. E esse ano, para honra e glória do Senhor, assumimos o ministério dos jovens, e hoje somos Strongs, jovens com uma missão. Que missão é essa? Missão de alcançar vidas e almas, de fazer discípulos fazedores de outros discípulos para Jesus, de transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos fazedores de outros discípulos.
Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. Só que nós só vamos conseguir cumprir isso quando entendermos a nossa identidade. Samuel, qual é a nossa identidade? Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa, escolhidos e separados pelo Senhor para fazer a diferença e pregar o Evangelho. A nossa maior missão é pregar o Evangelho. Às vezes, não seremos como um evangelista que simplesmente olha uma pessoa, sente e já declara sobre a vida dela, a pessoa cai chorando. Mas aonde nós formos, nós temos a obrigação de levar o Evangelho, como cristãos. Por quê? Se você estiver no seu trabalho, você pode simplesmente, através de uma atitude, de uma ação, ministrar a presença do Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Mas para isso precisamos todos os dias meditar na palavra de dia e de noite. Porque o avivamento, primeiro ele começa no secreto, para transbordar no meio da multidão. Ou seja, temos que nos ajoelhar diante do Senhor, nos humilharmos, reconhecermos que sem Ele não somos nada, e Ele vai nos derramar um bálsamo de ousadia, uma unção poderosa, que não vai ter como segurar. Às vezes só de você entrar no ambiente, as pessoas vão ser tocadas, a pessoa vai ser transformada. Ou assim como Pedro, que através da sua sombra, curava as pessoas. Ou como Paulo, que suas vestes, ao serem postas em cima das pessoas, as curava. É isso o que o Senhor faz. Essa é a nossa identidade, embaixadores do reino. E nós não podemos aceitar o que o inimigo diz sobre nós. 2 Coríntios 5, 20, fala mais profundo sobre isso. E o embaixador, ele carrega a voz do reino. O embaixador representa a sua nação. O embaixador vive por uma cultura superior. Samuel, que cultura é essa? A cultura que vem do céu. Aqui na terra como no céu, o Senhor deve tomar o lugar dele. Nós devemos desejar ele, para que venha fluir a cultura do céu. Mas para isso nós precisamos desejar, ansiar, buscar de todo o nosso coração. E a cultura do céu vai descer sobre esse lugar. E todos vocês irão alcançar uma multidão de vidas e almas. Vai chegar um ponto que a gente vai encher tanto esse lugar, que a galeria não vai conseguir capacitar pessoas ali. E a gente vai ter que ir para a Cidade Livre Campus, com mais de 30 mil pessoas. Eu creio que isso vai acontecer. Aplauda o Senhor, igreja, aleluias. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, mas temos que nos posicionar. Então entenda de uma vez por todas, a identidade não vem do pecado. A identidade não vem da opinião das pessoas que estão no mundo. A identidade não vem da cultura que está no mundo. Não vem das modas, das dores e ideologias que o mundo prega. A identidade que nós temos, ela vem do céu, e isso basta. Temos que entender isso, a nossa identidade ela vem do céu, e basta. Eu só quero que você entenda isso essa noite. Se você guardar isso no seu coração, para mim a palavra já está encerrada. A nossa identidade não vem das ideologias, não vem do pecado, não vem das opiniões do mundo. A nossa identidade vem dos céus, de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você no madeiro, e que nos amou primeiro. Essa é a identidade que Ele quer que nós venhamos carregar, filhos e filhas amados, mais que vencedores. Como nós pensamos sobre nós, assim acontecerá. Então comece a olhar para você e se veja como um filho amado, como uma filha amada. Comece a se ver como uma pessoa mais que vencedor, mais que vencedora. E não deixe que o inferno venha colocar a cultura do mundo na sua cabeça. Não deixe isso acontecer. Eu falo que se eu não vigiar, eu também posso cair, estou propenso a cair. Então por isso todos os dias tenho buscado no meu secreto, mas para a honra e glória do Senhor. Então junto comigo eu convido vocês, vamos buscar ao Senhor incansavelmente. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Igreja, a partir do momento que nós nos posicionarmos, jovens, a partir do momento que nós nos posicionarmos, não vai ter mais lugar aqui nessa igreja. Não vai dar para colocar mais pessoas aqui dentro. Aqui vai encher e vai lotar, porque o Senhor vai abrir as comportas dos céus e as 20 mil almas virão. E aí não tem jeito, igreja, a gente vai ter que ir para a Cidade Livre Campus. Ou seja, o mundo fala o que sobre você? Que você não tem propósito. Ou às vezes você olha para você mesmo e você fala, eu não tenho propósito. Mentira. Sim, você tem um propósito. E o seu propósito é pregar a palavra do Senhor aonde você for, porque você é o embaixador do reino, aonde estiver. Meu passado me define. Oh, misericórdia.
o seu passado não te define. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. E eu vou reforçar ainda, usando Apocalipse 21,5, que vai dizer: e aquele que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. É isso que o Senhor ministra sobre nós. Ele quer realizar coisas novas e extraordinárias em nosso meio. O seu passado não te define. Aquela pessoa que você era não te define. Você é aquilo que o céu fala que você é. Então hoje, nessa noite, em nome de Jesus, o mundo invertido, o inferno, ele perde a voz sobre você. Hoje, nessa noite, a mentira está caindo para que a verdade venha permanecer sobre a sua vida. E hoje, nessa noite, a identidade do reino volta a respirar em seu coração. A identidade do reino de Deus volta a respirar sobre você. E assim, nós vamos fazer a diferença e alcançar uma multidão. Alcançar Araçatuba para Jesus. A nossa cidade precisa do Senhor Jesus. E nós vamos ser os embaixadores do reino, que serão responsáveis por se levantar e anunciar o nome de Jesus. Igreja, tudo que tem acontecido no nosso meio, o que está acontecendo aqui nessa noite, é só o começo. Isso é só o começo daquilo que o Senhor tem para nós. Quem estava aqui na terça-feira? Quem estava aqui viu. Igreja, que unção que foi derramada terça-feira, através da vida do pastor Richard, que veio aqui ministrar. Que unção poderosa. E hoje, uma unção triplicada veio sobre nós, através do Espírito Santo, usando a vida do Renan, para ministrar em nós, com esse louvor poderoso, não só o Renan, mas toda a banda, sendo usada pelo Senhor para ministrar em nós. Igreja, que unção. Enquanto o louvor ia rolando, ia acontecendo, você dava para sentir nitidamente a presença do Senhor em nosso meio. Dava para sentir, era nítido. E isso não acaba aqui, porque isso se estende e vai triplicar em nosso meio. Isso vai aumentar até 100, 1000 vezes mais em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, igreja? Eu também recebo. E agora, para a gente selar isso e entender que o mundo invertido acabou, cadê o pessoal dos jovens que se batizou? Cadê o pessoal que se batizou? Tem o pessoal aí em cima? Gente, quem se batizou dos jovens, em nome de Jesus, vem aqui em cima. Vem cá, fazendo favor, o pessoal do Strong que se batizou, vem cá. Vem todo mundo aqui que se batizou, vem cá. Igreja, olha o tanto de jovens que decidiu renunciar publicamente a vida ao mundo para aceitar a vida a Cristo. Glória a Deus por isso. Todos vocês, faltando mais alguém? Foram todos? Tá vindo? Fechou. Igreja, nós ministramos muito nessa série de mensagens a importância de fato, nós entendermos que essas coisas estranhas que o mundo quer normalizar, nós não podemos aceitar. E que de fato nós temos que aceitar aquilo que o céu fala sobre nós. Entendemos nessa série de mensagens que a pureza não é brincadeira. A pureza é um presente de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que todos os dias guerrear para manter essa pureza. Aprendemos que normalizar o pecado nunca foi normal. Porque se precisa normalizar, é porque não é normal. Sim ou não? Sim ou não? Há tantas coisas que o mundo quer normalizar, sim ou não? Sim ou não? Igreja, vocês vão normalizar essas coisas? Sim ou não? Sim ou não? Igreja, eu pergunto mais uma vez, em nome de Jesus, me responda. Vocês vão normalizar aquilo que o mundo vem trazer, sim ou não? Nós não vamos normalizar e não vamos aceitar. E eles são prova de tudo isso. De jovens. Jovens que renunciaram a vida para o mundo
para viver para Cristo. Eu me emociono, igreja, não para chamar atenção nem nada, mas é porque eu fico feliz. Porque eu lembro que quando era para assumir esse ministério, eu olhei para mim e eu falei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou liderar esses jovens? E hoje poder ver vidas, jovens como esses, cheios de Deus, incríveis. Um irmão para mim, se batizando, aceitando a Cristo. Isso é emocionante, porque você vê Deus agindo no meio dos jovens. Quando vocês olharem para esses jovens, para jovens como nós, não pense que acabou, que essa geração está perdida. Porque aqueles que decidiram fazer a diferença estão aqui, estão ali em cima, estão aqui. Nós estamos aqui. Eu peço a vocês, igreja, não olhem para os jovens e condenem os jovens. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Quando Jesus escolheu os discípulos, Ele escolheu os discípulos com 17, 16, 15 anos. Tanto que vocês podem ver, quando Jesus tinha que pagar o imposto, era somente ele e Pedro, porque eram os únicos mais velhos e Pedro o único casado. Ou seja, todos os outros discípulos eram jovens como estes. O Senhor confiou a igreja quando Ele subiu na mão de jovens como estes. Quando vocês olharem para jovens assim, veja Cristo na vida deles. Não olhe e os condene. Essa geração não está perdida, porque a gente se levantou para fazer a diferença. A gente se levantou para acabar com a mamata do inferno e do mundo. O que está acontecendo aqui hoje pra gente é histórico. É histórico, a gente nunca imaginou que ia estar tão cheio ao ponto de jogar o pessoal lá em cima. Mas Deus, Ele está fazendo acontecer no nosso meio. E vocês acham que isso acabou? É só o começo, em nome de Jesus. Então, igreja, como uma forma de honrar a vida deles, eu peço, aplauda o Senhor pela vida desses jovens incríveis. E para encerrar essa ministração, eu quero convidar toda a igreja, se coloque de pé rapidamente, vamos fazer uma declaração de fato e declarar que o inferno já perdeu no nosso meio.